Relacionamentos românticos. Como algo tão comum para uns, pode ser um mistério para outros. Recentemente eu tenho assistido a série Solteiros, Ilhados e Desesperados. Ano passado eu vi a primeira temporada e esse ano eu comprei assistindo a segunda e a terceira. A segunda temporada ela começa daquele jeito que todo mundo gosta. Um monte de homens e mulheres bonitas se apresentando com o ego lá em cima. Queria eu ter 1% desse ego deles. Eu chego a pensar que nem as finalistas do Miss Universo têm um ego daquele tamanho. Não é possível, gente. Eu sentia dor física e vergonha alheia assistindo o começo dos episódios. E isso é em todas as temporadas, na primeira, na segunda e na terceira, sempre a mesma coisa. Eles têm um ego enorme. Mas com o decorrer do reality, a gente percebe que aquilo lá é tudo um personagem. Porque, se tratando de um reality, as pessoas logo transparecem as suas verdadeiras intenções, seus verdadeiros pensamentos e sentimentos sobre si próprias e sobre os outros que estão ali. Provavelmente é os diretores do reality que fazem os participantes se colocarem naquela posição de serem super confiantes e de serem, como eu posso dizer, a última bolacha do pacote. Eu sou totalmente a favor das pessoas serem autoconfiantes. Eu acho que é um valor que todo mundo tinha que carregar. Só que no padrão daquele programa, fica muito ridículo porque as pessoas acabam se tornando metidas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na segunda temporada foi uma das participantes feminina. E eu acabei percebendo que o que fazia o coração dela bater mais forte era um homem que não a tratava tão bem. Um dos homens demonstrou muito interesse nela desde o primeiro episódio, e ele era um rapaz bonito, educado, super atencioso, e ele se mostrava bastante preocupado com o bem-estar dela. Inclusive teve um dia lá na ilha que ela adoeceu e até remédio ele levou pra ela. E quem ela foi preferir? O clássico Bad Boy, que chegou mais ou menos no quinto episódio. Ele não veio com os outros participantes. Ele chegou alguns dias depois e, por coincidência, bem no dia que estava tendo uma prova dos homens, valendo um lanche especial com 2 mulheres. Ele chegou no momento que a prova já havia até acabado e tinha restado 2 finalistas. E ele competiu com esses 2 homens e acabou vencendo por ser extremamente forte e resistente, o que chamou a atenção de todas as mulheres que estavam ali. Eu realmente queria entender o que se passa na cabeça das mulheres ao preferir um cara que a trata inferior ao que ela merece. E isso também acontece no lado masculino. Mulheres que não tratam os caras tão bem assim e eles ainda preferem elas. Como isso acontece dos 2 lados, eu queria entender esse tipo de pessoa. Eu acho muito complicado essa questão de você se relacionar com alguém e você dar tudo de si e a pessoa nem fazer o mínimo, que é uma coisa que deveria ser normal. Só que tem gente que não faz nem o mínimo. E essa participante de Solteiros e Ilhados ter preferido esse bad boy, agora eu vou chamar ele assim porque quando eu falar assim vocês vão saber de quem eu tô falando, me faz entrar em alguns questionamentos. Pessoas em geral se sentem muito mal quando elas demonstram muito e recebem pouco do outro. Quando ela demonstra interesse, quer ter uma conversa com a pessoa e a pessoa destrata ela e não demonstra interesse nenhum naquilo que a outra está falando. Deixar qualquer pessoa entrar na vida dela simplesmente porque a pessoa tem um olhar atraente, que é a única coisa que ele tinha. Ele não era um cara tão interessante assim. E o outro, com todo aquele carinho, toda aquela demonstração de afeto, ela deixou ele de lado, totalmente de lado. E o bad boy, depois de todo aquele lance que aconteceu entre ele e a menina, ele veio falar pra ela assim que ele tava em dúvida de qual que ele queria escolher. E ele também não tava querendo ela porque ele é um ex-militar de umas forças especiais lá da Coreia e ela é uma universitária. E hoje em dia ele ganha dinheiro fazendo vídeo pro YouTube. Ele queria se relacionar com uma pessoa mais estabilizada. E da forma que ele falou, soou como se tudo que ele queria, na verdade, num relacionamento era só ser bancado e mais nada. Na minha opinião, para um relacionamento funcionar, precisa ter diálogo. É de extrema importância isso. E os 2 não tinham um diálogo muito interessante. Era só troca de olhares e nada muito significativo. Enquanto o outro rapaz e ela tinham uma conversa bem saudável. Tinham um desenvolvimento bom e um bom ritmo também. O rapaz bonzinho se esforçou demais para estar com ela. Inclusive em uma prova lá que exigia muita força física e que 2 caras foram contra ele. E um desses caras era o bad boy e ainda assim ele conseguiu vencer. Tudo isso para poder conseguir chamar essa menina para ir pro paraíso com ele,
que é um lugar, um hotel bem chique, afastado da ilha. A pessoa vive um dia de luxo lá com o seu parceiro que você escolheu. E depois dele ter se esforçado tanto, assim, ela foi com ele, realmente foi. E depois ela deu muita atenção pra ele também, só que ainda assim ela só escolheu ele só porque o outro cara, no final, tava na dúvida. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, pessoal? A gente tem que exigir pelo menos a média, né? Não só o mínimo, como a média em um relacionamento. Tem que ter momentos descontraídos e você tem que escutar o seu parceiro. E vale também pra amizade. Isso funciona pros dois lados também. Que amigo que dá certo com você, tipo assim, que a amizade que vai funcionar se não tiver diálogo, não tiver conversa entre ambas as partes. Segue uma linha de princípio bem parecida com um relacionamento romântico. Você não precisa ter um relacionamento romântico para saber o que você pretende esperar quando tiver um. Solteiros e Ilhados mostra na prática como funciona a conquista. A arte da conquista, que eu gosto de brincar de falar. São pessoas que estão ali presas por 10 dias, competindo para ver quem ali vai sair com um par no final do reality. Gerando muitas tretas, muitas confusões, que são bem discretas. Os coreanos são bem discretos quando estão meio insatisfeitos com alguma coisa. Eles não brigam. Já pensou se esse reality fosse feito no Brasil? Pois é, a gente já tem plena noção disso, porque tem a Fazenda e o Big Brother, que são exemplos de que o brasileiro gosta de treta, gosta de brigar e gosta de confusão. Confortar quem não precisa. Foi o que aconteceu também nessa segunda temporada. Foi uma das integrantes feminina que estava interessada em um cara e ele em outra pessoa. Ela ficava esperando a aprovação dele e se ele ia querer ficar com ela ou com a outra. Só que ele não botava um fim naquilo. E por diversas vezes essa menina se retirava no cantinho para chorar, onde a câmera não estava captando. Gente, uma coisa que eu acho um absurdo é uma pessoa boa sofrer por quem não merece. E para piorar, a hora que o cara deu a resposta final dele, a menina ainda foi confortar ele porque ele tinha ficado triste por ter rejeitado ela. Obviamente, depois que o cara saiu, ela foi chorar de novo. Só que depois apareceu um novo integrante no reality que começou a dar muita moral para essa menina. E no final deu tudo certo. Eles foram pro paraíso juntos e no final do programa eles terminaram o programa juntos. A dinâmica do relacionamento romântico dentro do reality na vida real são muito semelhantes. Muitas vezes, ao buscar um relacionamento, as pessoas não escolhem com base na compatibilidade genuína, e sim na intensidade das emoções que o outro desperta. Aqueles que proporcionam mais estímulos, seja pelo mistério, pela excitação ou pelo desafio, acabam sendo mais atraentes. Isso cria um ciclo onde buscamos mais euforia em vez de conexão verdadeira, levando a escolhas impulsivas e muitas vezes relacionamentos instáveis. No fim, tanto no reality quanto fora dele, quem não ativa essa explosão de dopamina corre o risco de ser ignorado.